genérica a todos, para podermos todos começar. Nós hoje, ela sendo extraordinário, temos só o período da hora do dia, vamos começar com o período de intervenção do público, porque, pronto, na extraordinária fazemos isso para depois os assuntos serem, até porque já temos aqui a pessoa inscrita. Sendo assim, pedi ao Paulo para dar ali ao Luís, agradecer também. Já agora dizer, foi e-mail para todos. Foi e-mail para todos, mas pronto, passar aqui a palavra ao Luís, para os 5 minutos, para poderes colocar aqui as tuas questões e depois o vereador que for, ou a vereadora que tiver as áreas e poder responder. Então vá. Bom dia, boa tarde, Luís. Boa tarde, Frederico. Boa tarde a todos os presentes. Eu venho cá, estive cá o ano passado, vai fazer agora quase 15 meses, estive a falar com o vice-presidente em exercício na altura, que remediou parte do problema que me traz aqui. Aliás, que neste caso são 3 problemas. O primeiro tem a ver com a falta de estacionamento na zona onde residimos. Eu tinha enviado a apresentação já da outra vez e agora fiz a apresentação novamente com uma atualização. É porque, em relação ao estacionamento, pese embora tenham colocado 8 pilaretes, 2 que vêm da Avenida do Parque da Cidade, ali em frente aos pneus Brasão, e outros 2 na Rua Aquiles, e outros 4 na Rua Aquiles de Almeida. Isso não impediu, se forem ver a atualização que eu enviei, de ter mais 10 carros estacionados no campo lateral à minha casa e em cima de relva que todos pagamos, que é tratada pela Junta, que é regada, com a possibilidade de se estragar, obviamente, tudo o que lá está da rega automática. E quer dizer, se a relva é tratada, acho que as pessoas não devem... É uma questão de civismo. A alternativa que eu tinha, na altura, proposto aqui na Câmara, eu sei que vocês têm outras prioridades, mas independentemente disso, acho que era importante, era nas traseiras da Rua Carlos Gomes, com a praceta Ribeiro Sanches, fazer-se, quando possível, mas entretanto passaram-se 15 meses praticamente, quando possível, uma requalificação tal e qual como aquela que fizeram lá embaixo, na Miguel Paes. Porque se aquele terreno, pelo que eu percebo, ao nível do PDM, não vai lá ser construído nada, e ainda tem custos, porque trimestralmente vão lá limpar o terreno, porque o terreno está cheio de ervas daninhas. Não. É mesmo na praça. Ou seja, temos a Carlos Gomes, não é? E temos a Ribeiro Sanches. E no meio há um terreno. Pronto. Supostamente estava suposto ser lá um equipamento esportivo, mas acho que nunca se avançou para a questão do equipamento esportivo, porque era tipo um campo de futebol ou algo do género, e para não estar a incomodar a vizinhança, isso nunca avançou. Eu digo assim, se não se vai avançar, ao menos, já que temos uma falta de estacionamento gritante ali, tentassem requalificar aquilo. E requalificar porque eu também pude observar, eu, por exemplo, não tenho um veículo elétrico porque na altura da minha construção não foi proibido ter garagens. E também pude verificar agora que, mais recentemente, na Rua Romeu Correia, onde está a ser construído o Refúgio dos Fidalguinhos, uma vivenda ao lado que está para ser habitada e uma vivenda mesmo na esquina, as pessoas não têm garagem. E depois acabam por vir estacionar os carros para o nosso lado. Mesmo na Miguel Vasques, que também há uma grande falta de estacionamento, porque, vejamos, estamos a falar de uma urbanização do início do século XX. 21, perdão. Os lugares, hoje em dia, a tipologia de um agregado familiar não tem uma única viatura. Entretanto, também ficámos com menos espaço de estacionamento devido a nós. Não tenho nada contra nós, aliás, sou voluntário e trabalho como voluntário para eles, portanto, acho que sim, mas roubam-nos ali espaço de estacionamento e depois, onde colocaram os contentores do lixo, acabaram também por roubar espaço de estacionamento. E, portanto, era importante que tentasse requalificar aquela zona nas nossas traseiras para criar estacionamento e, eventualmente, lugares de carregamento elétrico, porque eu vi que a Câmara, e é uma excelente iniciativa, fez na Rua Miguel Vasques
como na Blanca e Teixeira, 2 lugares de estacionamento, penso que é em colaboração com a MOB, acho eu, corrijam-me se estou errado, mas sim, mas era importante, porque uma vez que a gente não tem onde carregar, eu também não posso ter um veículo elétrico, né? E também não vou para a Blanca e Teixeira ou para a Manel Vasques estar a carregar a minha viatura. Pronto. Depois, o outro ponto que eu acho que é importante é o ponto que eu vos enviei relativamente aos problemas. Antigamente, éramos 2 prédios e não havia a nós. E havia a Rua Romeu Correia com 2 vivendas. Neste momento, existe a nós, continuamos a existir nós que já lá estávamos antes, e temos agora mais 2 vivendas, mais o Refúgio dos Fidalguinhos, e acho que já está mais licenciado mais uma vivenda, salvo erro, para ser construída alguns ali na Rua Romeu Correia. Possivelmente a seguir ali ao Refúgio dos Fidalguinhos. O que significa que, tendo só um contentor para resíduos normais e um para cartão, um para embalagens e um para vidro, é manifestamente insignificante para a quantidade de resíduos que se coloca ali. Depois há um problema que eu tive o cuidado de vos enviar nas fotografias, que é a falta de civismo das pessoas. Pode causar ali um problema de saúde pública, porque eu não sei se as fotografias são muito claras para vocês ou não, mas pelo menos na apresentação dá para ver. Há pessoas que têm aqueles contentores normais que vocês agora começaram a instalar numa rua ali paralela à Romeu Correia que desce, e que depois trazem os contentores para cima, como possivelmente ninguém lá vai recolher, e como não os conseguem despejar para dentro do contentor cinzento, porque não têm capacidade, as fechaduras dos vale, não me levem a mal, é mesmo um nojo, o cheiro é putrefacto, quem lá vai fazer a recolha deveria ter alguma atenção, no sentido de perceber se aquilo precisa de ser lavado, ou limpo, ou trocado, mas ninguém vai lá para verificar isso. E eu já liguei N vezes, dizem que vão. Houve uma altura que tínhamos lá N montes e lá os recolheram, e lá lavaram, e lá limparam. Porque, para além dos contentores, céu aberto. Pronto, basicamente era o alerta que eu vos vinha fazer e tentar perceber, tendo em conta que já se passaram quase 15 meses, se pensam fazer alguma coisa, qual é que é o vosso plano de intervenção para tentar debelar estas questões que eu... Ao vereador Rui Braga, só dizer que eu, por acaso, até estou aqui em vantagem em relação a eles, porque já era uma questão, já há muitos anos que tu até já vinhas colocando, porque a gente acho que conhece há muitos anos, de preocupação. Só dizer que nesse terreno que está identificado, pese embora não está previsto ser equipamento desportivo, mas ainda consta no PDM como tal, tem que se fazer agora esperar também, ou seja, está-se agora a atualizar o PDM para depois poder-se dar ali um uso que realmente vá ao encontro daquilo que as pessoas precisam. Como tu bem aqui dizes, a necessidade hoje, se calhar, já é outra do quando foi pensado lá atrás, mas este compasso de espera também tem a ver com isso, para ter um novo instrumento validado para depois poder fazer isto. Mas, de qualquer das formas, passa aqui, civismo sem sombra de dúvidas, tens toda a razão, é recorrente, até dos biorresíduos faz a recolha toda, só que, é como te digo, quer dizer, há uma fotografia que tu até faz-nos chegar, que se vê bem, no papelão, a pessoa lá com o civismo é uma coisa que nos envolve a todos, não é só enquanto entidades, mas enquanto, acima de tudo, cidadãos. Que nos envolve a todos, porque contra isso não se pode fazer. Nada, por muitas soluções que se façam. É comum, já agora dizer, naqueles caixotes, e aconteceu o mesmo com o caixote da esquina, antes de entrar ali na parte da cidade, ou seja, quem está a entrar do lado direito por baixo, ao pé do túnel, antes de entrar do túnel, é comum caixotes completamente vazios e lixo cá fora, sendo de monos, sendo às vezes caixote vazio, eu assisti já caixote vazio e um saco preto colocado ali, ou seja, tem a ver com questões de civismo. Ali assim é igual, mas pronto, mas passa aqui ao vereador. Passo. Muito obrigado. Já disse quase tudo, eu acima de tudo tirei notas. E em relação ao problema do terreno é mesmo esse, nós temos que ter condições legais para conseguir intervir de forma diferente daquilo que está previsto no PDM, mas está identificado. Contra o resto, o Presidente já disse tudo, nós vamos
A questão dos biorresíduos é que nós temos que aumentar a frequência e o número de lavagens dos contentores. Isso está previsto agora, porque, por tipologia, os biorresíduos é algo que te chama muita mosca e tem aquele cheiro. Pronto, nós tentamos comprar caixotes que sejam adequados a minimizar o cheiro, mas é algo que vamos ter que conviver com, não há soluções ainda mágicas para isso. Temos que aumentar a frequência e temos que aumentar a frequência de lavagem. Isso também agradeço o reparo e nós tomamos aqui boa nota. De resto, vamos ter que tentar reforçar o não estacionamento de carros em cima do passeio naquela zona e acima de tudo na relva, que é algo que nos prejudica. Mas agradecer a sua intervenção, pá, e vamos tentar aquilo que nos é possível à data ir tentando resolver. Sendo que aquilo que sugeriu do terreno maior, que era para equipamento, temos de ter condições legais para o fazer, não o temos ainda neste momento, vamos ter que aguardar. Mas está aqui tudo tomado nota, vamos tentar lá chegar. Muito obrigado. Obrigado. Já agora, só antes de terminar, até porque hoje acho que o Luís veio pôr aqui uma questão que é importante, já tinha vindo já no passado, que é, há vários terrenos no Barreiro e que muitas vezes nos chegam, e certamente nos chegam até pessoas individualmente que vêm falar connosco a dizer, pá, podemos fazer isto, podemos fazer aquilo. Uma das abrangências que o novo PDM nos vai possibilitar é isso. Ou seja, vai-nos abrir muito mais para poder, ao fim e ao cabo, tentar encontrar aquilo que é a melhor solução ao dia de hoje para aquelas pessoas e não uma solução que na altura era válida, como é óbvio, mas que se calhar perdeu a atualidade. E isso é uma questão comum. Há casos onde conseguimos agilizar, porque a coisa entre ela consegue-se fazer. Há outros que não temos que fazer esta espera, mas pronto, já está mais ou menos, as coisas estão mais ou menos alinhavadas. Esse é um dos que está identificados. Há mais para poder ser, assim que houver essa possibilidade, de ser reconvertido. Até sei, o vereador não disse, mas eu também posso dizer aqui assim, que já há um tempo grande tem os serviços a trabalhar, não só neste, como mais em alguns terrenos, para quando tivermos a possibilidade, poder depois aguardar-se apenas aquilo que é fundamental, pois é a orçamentação, mas já fica com o trabalho de casa, feito. E assim consegue-se ir atalhando um pouco o caminho. É só para dizer, na apresentação, se vocês virem, onde foram colocados os cavalheiros, nota-se que há ali uma zona de passagem, onde estão 4 bolinhos neste de fibra óptica, que vão ser passadas pela nós. Os carros, agora, quando os cavalheiros lá foram colocados, vão passar por Sim. Obrigado. E é isso, porque às vezes são questões simples de civismo que não custa a ninguém e resolve-se muito problema assim houvesse também esse bom senso. É só uma questão de Luís, chamar a vossa atenção. obrigado também pela tua participação, que também fazes sempre de forma sistemática e também ajuda-nos para nós. Senhores vereadores, eu pergunto, nós temos aqui hoje uma reunião à tarde. Eu, se calhar, se os vereadores estivessem de acordo, despachávamos os pontos todos e deixávamos depois os dois em conjunto, porque eles acabam também por ter conjunto. Então, senhores vereadores, sendo que o ponto número 5 vamos retirar, como já aqui foi dito, porque o procedimento, havia ali os anexos, que fazem parte do procedimento, não tiveram prontos a tempo de serem entregues, por isso retiramos o ponto. Eu pedia-vos para o ponto 1 e 4, eu vou dizer porque é que o ponto 5, porque quero dar uma relevância diferente, porque acho que é justo para as pessoas que estão aqui envolvidas, mas do ponto 1 e 4 perguntava aos seus vereadores se podemos dar alguma nota, se calhar a vereadora que teve na reunião, a razão que a gente atrasou para amanhã para a tarde, pode dar alguma nota e depois fazíamos a votação do ponto 1 e 2.
1 e 4, peço desculpa, 1 e 4. Sra. Vereadora. Então, muito boa tarde a todos e a todas. Eu só gostava de dar aqui nota do ponto 4, que tem a ver com o concurso de fornecimento de refeições escolares. Isto é uma matéria que é sempre muito cara a todos, a quem está nas escolas, a quem tem lá os filhos e a todos nós. E dar aqui nota que este concurso que nós estamos aqui a lançar vai no seguimento dos anteriores, ou seja, em que a qualidade tem uma relevância muito grande. O preço por refeição, aquilo que nós estamos a lançar, é 3,10 € por refeição e 65 cêntimos por lanche. Eu recordo que em 2017 nós tínhamos um concurso, um fornecimento em que pagávamos 1,43 € por refeição, portanto mais que duplicou, e isto revela-se no prato das crianças e tem sido uma aposta que tem sido ganha. A qualidade das refeições nas escolas tem sido notória. Dar aqui nota que é um concurso por 3 anos, com um valor anual previsto de mais de 2.500.000 € por ano, e que estão previstas cerca de 725.000 refeições anuais. Portanto, estas refeições anuais, o grupo que mais consome refeições nas escolas continua a ser o pré-escolar e o primeiro ciclo, e nós estamos aqui a tentar que, a partir do segundo ciclo, que o número aumente, porque é preferível os miúdos comerem nas escolas do que fazerem outro tipo de alimentação não tão nutritiva, digamos assim. Portanto, esta é a proposta que nós vos trazemos aqui hoje para o fornecimento das refeições escolares nas nossas escolas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Srs. Vereadores, sobre estes 2 pontos, podemos fazer a votação. Então vamos votar o ponto 1 e 4. Ponto 1 e 4. Srs. Vereadores, votos contra, abstenções, foram os pontos aprovados por unanimidade. Ponto 5 foi retirado e o ponto 6 eu pedi então à vereadora para a aberração. Boa tarde a todos e aos que nos seguem em casa. Eu queria referir que, depois da revisão do regulamento da toponímia, conseguimos reunir a comissão para darmos andamento à questão da atribuição dos topónimos no concelho, que julgo que já há alguns anos não eram atribuídos. Temos um trabalho imenso para fazer. Felizmente que as pessoas da Comissão estão assíduas e atentas a este fenómeno, e nós vamos trabalhar para dar topónimos a ruas que ainda nos faltam dar. Nesta primeira reunião que foi realizada, foram atribuídos topónimos na União de Freguesias de Barreiro e Lavradio e a União de Freguesias de Palhais e Coina. Referir que alguns topónimos foram dados no âmbito do direito consuetudinário, ou seja, as populações já os usavam há tanto tempo que não fazia sentido alterá-los. Assim, por exemplo, é um caso destes na União de Freguesia do Barreiro e Lavradio, a Rua Henrique Amado, que já existia, que confronta com as paredes do cemitério do Lavradio, e o topónimo já tinha sido dado há vários anos pelo município da Moita, porque aí fazemos a fronteira. Vamos manter este topónimo. Na rua projetada ao largo do Moinho Pequeno, como diz rua projetada, o topónimo será o de Carlos Boia. Na rua Palmira Bastos há uma rua nas traseiras desta rua que terá o topónimo Aires de Carvalho. As ruas da Quinta da Fonte, há 2 ruas, a A e a Rua B, que receberão o topónimo Vítor Domingos e Fernando Chalana. As ruas da Estação do Barreiro A, também há 2, a Rua A e a Rua B. Uma será Federico Pereira e outra José Caro Proença. A rua de acesso ao Mercadona será do topónimo Natércia Couto. Quero dizer que estes topónimos não foram escolhidos aleatoriamente, mas têm a ver com um trabalho que foi feito em termos de pesquisa por recomendações da nossa Assembleia Municipal, que fomos buscar, portanto, todas essas recomendações, votos de pesar dos 2 órgãos, não é? Da Assembleia e do Executivo, e Barreiro reconhecido, portanto, na conjugação desses esforços todos, e ainda temos um trabalho de pesquisa enorme para fazer nessa matéria, vamos tentar responder com a toponímia da cidade do Barreiro, do concelho. Depois, na União de Freguesias de Palhais e Coina, por exemplo...
Na União de Freguesias de Palhais e Coina, na zona da Portagem, há 3 ruas que vamos manter, que é a Rua da Portagem, Rua das Flores e a Avenida Vasco da Gama. Na zona da Portagem Norte, vamos manter a designação do Beco de Navegador e a Rua Mário Ferro, que também faz fronteira com Palmela, será a designação de Mário Ferro. Provavelmente, depois na próxima reunião, traremos mais topónimos para a Junta de Freguesia de Santo António da Charneco, onde há um imenso trabalho a fazer, nomeadamente com as AUGIs que foram legalizadas e que temos que legalizar alguns nomes também já existentes através de edital. A biografia está anexa, portanto, julgo que tiveram a oportunidade de ler. É um dos requisitos para a aprovação dos topónimos, é termos uma biografia da pessoa em causa a quem vamos utilizar o seu nome para dar o topónimo à rua. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Srs. Vereadores, sobre este tema, Sr. Vereador. Tanto a proposta como a biografia, que chegou, entretanto, separada dos outros pontos, eu acho que é de salientar o trabalho da Comissão, o ecletismo que tem nas propostas dos topónimos e também de reforçar esta necessidade de continuidade neste trabalho, como a vereadora Arlete disse. Recentemente estive numa atividade daquela associação que vocês conhecem, dos Vultos da Nossa Terra, e acho que é esta necessidade de dar força à história para garantir o futuro, acho que é algo importante. Portanto, obrigado e louvar a Comissão. Entretanto, estava a pensar, não sei se ainda vem a propósito, que acho que o trabalho das cantinas contra o Burger King e o McDonald's tem de acontecer. Força aí. Força aí. Muito obrigado. Só uma nota sobre esta. Foi também a razão também que quis separar este ponto dos outros. Dizer que todos estes, eu acho que também é importante, não para a nossa decisão, mas também é importante porque isto tem um impacto público, quer a gente queira, quer não queira, e dizer que houve completa unanimidade sobre estes pontos. O que se procura fazer sempre é tentar dar o nome, obviamente, muitas vezes com trabalhos que são feitos, seja de propostas que já foram apresentadas em Assembleia Municipal, sejam de propostas que algumas já com muitos anos, que tenham vindo dando entrada na Câmara, seja de outro tipo de enquadramento, mas tentar sempre articular o nome da rua ao sítio onde a pessoa ou desenvolvia a sua atividade ou tinha uma ligação de pertença maior. Posso-vos dizer, por exemplo, é o caso, como já fomos dito aqui na última reunião, porque eu acho que também era importante e também nos comprometemos para esta reunião do Frederico Pereira, estar na Casa da Cidadania, que acho que é importante. Aliás, ali há 2 ruas, há da Casa de Cidadania e há a rua paralela ali entre o dormitório e os prédios, que vai ser do Caro Proença, que morava ali também, bem próximo do outro lado da Sarasa agora, ali ao pé do, quem é mais velho conhece onde era o farol, mas também num regime também na sua freguesia de proximidade. Assim como o Carlos Boia estar ali assim numa rua ao pé do rio, que também acho que faz este enquadramento, ou o Vítor Domingos, um dos melhores guarda-redes de sempre do hóquei em patins, e o Chalana, estarem no Lavradio, ou seja, tentarmos sempre, e este vai ser uma constante, também nas outras freguesias. Tentar sempre articular, nem sempre é possível, não é? Obviamente, o próprio Aires de Carvalho e a Tercia Couto ficarem ali em zonas do Lavradio, e são zonas muito mais consolidadas, onde é difícil, muitas vezes, ter esta disponibilidade também, mas tentarmos sempre fazer esta articulação, de preferência, fazê-lo sempre em zonas que tenham um significado, seja pela atividade profissional, seja pela atividade de residência, seja pela atividade de participação cívica, e fazer sempre este enquadramento. Senhores vereadores, vamos então votar o ponto 6, certo? É o ponto 6. Senhores vereadores, votos contra, abstenções, foram aprovados por unanimidade. Passava à vereadora Maria João Regal para fazer o 2 e 3. Eu diria até
Eu diria que o que faz sentido é ser primeiro o da Câmara e depois o CCB, porque é quase como se fosse a casa-mãe, mas faz na mesma sentido que sejam em conjunto, porque são articulados, como é óbvio, e depois, independentemente de fazermos votação separada ou não. Srs. vereadores, sim. Obrigada, Presidente. Boa tarde a todos. Então, começando aqui pela prestação de contas do município do Barreiro. Portanto, em 2023, nós mantivemos aqui a dinâmica de crescimento económico que temos vindo a verificar nos últimos anos. Prova disso é o aumento das taxas de construção que foram cobradas e o facto de vários componentes da receita terem uma execução acima dos 100%, portanto, isto por si só é um indicador desse crescimento económico que temos então vindo a verificar. Acrescentar também que foi concluído no ano de 2023 o processo de descentralização de competências, ao assumirmos as responsabilidades na área da ação social e da saúde, e isso também está explanado nas contas. Em 2023 mantivemos a aquisição das habitações ao abrigo do primeiro direito, isto com financiamento do IRU, demos início à empreitada do Centro de Saúde do Alçachalinho, à recuperação do bairro Alves Redol e à execução do projeto das comunidades desfavorecidas. Todos estes projetos são financiados via PRR e demonstram o aproveitamento que temos feito destes fundos, não desperdiçando esta oportunidade para o desenvolvimento do Barreiro. Foi também reforçado o investimento na cultura, no desporto, na ação social e no associativismo. As taxas de execução do orçamento ultrapassam, quer no lado da receita, quer da despesa, os 80%. Temos tido uma evolução crescente ao nível da receita corrente e da receita total, o que nos permite continuarmos a executar os investimentos que temos vindo a planear. O ativo líquido registrou um aumento de 20,66% e o passivo um aumento de 7,96%, portanto o diferencial entre um indicador e outro são bastante positivos. O resultado líquido apurado este ano é de 2,2 milhões de euros, é um resultado positivo. Os níveis de endividamento mantiveram-se em níveis considerados razoáveis e até diminuíram, e foram cumpridas todas as regras do equilíbrio orçamental. Dizer-vos também que foi emitida a certificação legal de contas, tendo sido emitido o parecer do Revisor Oficial de Contas quanto à aprovação das contas do município. Pronto, relativamente às contas da Câmara Municipal, é o que tenho para já a dizer. Posso então passar aos TCB, não é? Os TCB, relativamente aos TCB, dizer-vos como dado fundamental que isso condicionou toda a atividade, que registrou-se um aumento significativo da procura e nós atingimos em 2023 ultrapassámos, aliás, os 12 milhões de passageiros. Isto significou um aumento de 16,18% de passageiros relativamente a 2022. Portanto, houve então este aumento da procura, ao qual conseguimos dar resposta, e com isto tudo impactou efetivamente nas contas, porque tudo isto representa um investimento em meios, quer humanos, quer materiais, e portanto impacta naquilo que é o resultado. Pronto, isto também, um dado curioso é o aumento de 11 circulações diárias, e estamos aqui a falar de cerca de quase 200 km diários percorridos, a mais do que em 2022. Relativamente ao pessoal e ao aumento de custos com o pessoal que podemos verificar, nós também, fruto dessa procura crescente e de darmos resposta a isso, nós fomos recorrentemente abrindo procedimentos concursais com vista a colmatar essas faltas, e acabamos o ano de 2023 com mais 6 colaboradores do que tínhamos no início do ano. Investimos também ao nível de software para programação e planeamento de operações de transporte público. Pensamos que isto, no decorrer deste ano, está praticamente implementado e que irá então fazer-se notar também numa redução de custos efetiva. Os serviços, neste ano comprámos também, e está evidenciado, uma nova viatura de turismo. Isso resultou aqui temos uma procura crescente nos serviços de aluguer, fizemos mais de 400 serviços de aluguer neste ano, fruto dessa expansão da frota, coisa que também está cá explanada com o aumento da receita relativa aos serviços de aluguer. Foram também revalidadas as certificações da qualidade ambiental, portanto revela esse nosso compromisso com a sustentabilidade ambiental e a melhoria contínua do serviço.
Continuamos também envolvidos no projeto europeu, o SPINE, para isso estamos a ser financiados pela União Europeia. Dizer-vos então que há um aumento na receita, não tão impactante como um aumento de passageiros. Isto tem a ver com o facto de os valores recebidos do PART serem valores que estão desde 2019 a ser pagos com base em estimativas de passageiros transportados, e nós fomos o operador da área metropolitana de Lisboa que primeiro atingiu os valores pré-pandémicos, tendo já os ultrapassado há muito, só que a receita proveniente da repartição do PART não foi repartida tendo em conta esse nosso crescimento, coisa que a partir de janeiro já foi alterado e que, portanto, será diferente, esperamos, este ano. Fruto disso, portanto, uma vez que aumentámos o serviço, uma vez que assumimos os custos relativamente a isso, mas que não está impactado na receita, apresentamos então um resultado negativo de menos 603 mil euros. E eu acho que por agora é tudo. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Srs. Vereadores, perguntas? Sr. Vereador Ricardo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vereador, pela apresentação do ponto. Cumprimentar todos os presentes e quem nos segue remotamente. Em relação, então, a nossa abordagem vai ser a primeira, vamos fazer da Câmara e depois, quando tivermos concluído, passaremos então para os TCB. E em relação à prestação de contas da Câmara, tenho aqui um conjunto de questões, vou perguntá-las uma a uma para ser mais fácil, visto que temos tempo, para ser mais fácil depois na resposta, porque eventualmente vão ser diferentes vereadores que vão responder às perguntas. E numa primeira fase, gostaríamos de perguntar qual é a avaliação que fazem dos efeitos positivos da transferência de competências da educação, nomeadamente para a comunidade escolar, para a escola pública, tendo em conta todos os problemas que são relatados, ao longo do ano 2023, tendo em conta, como a vereadora indicou, de que foi concluído o processo de transferência de competências, gostávamos de ter a vossa avaliação do ano 2023 desta transferência de competências na educação. Então passo já à vereadora Sara. Ora, aqui está uma maneira hábil de meter a descentralização na prestação de contas, mas eu vou responder. Faz tudo parte, Sr. Vereador, faz tudo parte. Mas eu vou responder, pronto. Para o município, obviamente, que é mais trabalhoso, que nos exige um grande esforço, não só ao pelour da educação, mas ao financeiro, até dos resíduos, ao do ambiente, ao dos espaços verdes. Portanto, é um grande esforço municipal que o município está a fazer para conseguir levar a descentralização a bom porto. Mas para a escola, para a comunidade educativa, que é isto que importa, eu acho que os ganhos são efetivos, ou seja, em termos de celeridade de processo processual, em termos de tempos de resposta a determinados problemas, até em termos de conseguirmos resolver as situações, sejam elas quais forem, de uma forma muito mais célere, isto tem acontecido. Portanto, primeiro ano completo de transferência de competências na área da educação, mais trabalho para o município, mas um grande ganho para as escolas e para as populações, e isso é notório até mesmo das avaliações que nós fazemos junto de todos os diretores de agrupamento. Muito obrigado. Só dizer também, já agora para ilustrar bem, dá muito mais dores de cabeça da descentralização, mas também o desafio é muito maior. Já agora, e é por o desafio ser maior que também nos lançámos de cabeça para poder entrar aqui num processo de recuperação integral de diversas escolas, tendo já tido a primeira boa notícia, a notícia da Escola de Santo António, são mais de 7 milhões e 700 mil euros, daquela que se calhar é a maior obra pública de sempre ali na freguesia, e outras escolas vão seguir, porque num compromisso, volto a dizer, que independentemente de PRR ou sem PRR, tendo a descentralização, vamos avançar para projetos de reabilitação integral de todas as escolas. Muito mais dores de cabeça, muito mais gente para gerir, mas uma resposta, como a vereadora estava a dizer, aos problemas muito mais céleres, porque a resposta é dada por gente que está aqui, lado a lado, e não por alguém que está num gabinete que tem que dar respostas ao país e todo, ou pelo menos não é ao país todo, mas é que é uma região muito alargada. Sr. Vereador. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vereador, pela resposta. E, pronto, ainda dentro deste tema, se o pacote financeiro foi suficiente
para as despesas que estavam programadas e necessárias para o ano 2023. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Eu já me adiantei. No todo, no bolo global, o pacote foi suficiente. O que não significa que em determinadas rúbricas tenha sido insuficiente, mas como é um bolo global, de umas tiramos para outras e as coisas foram equilibradas. Há rúbricas que não é suficiente de todo, há outras que se consegue fazer aqui com uma boa gestão, que se consegue transferir dinheiro de umas para outras e as coisas vão ficando equilibradas. Ainda hoje de manhã tive uma reunião precisamente em que esteve presente a DGEST e a de Gal e que estivemos a escalpelizar todas essas questões e daqui do município a informação, aquilo que nós sentimos é mesmo isso, ou seja, que há determinadas rúbricas que é insuficiente em virtude do aumento de alunos com necessidades educativas específicas que faz com que os circuitos de transporte sejam maiores e que a verba que estava alocada para esta prestação de serviços não seja suficiente, mas depois, como temos a rubrica dos encargos e da manutenção, uma coisa dá para a outra. Muito obrigado, Sr. Vereador. Obrigado, Sra. Vereadora. Então, gostaríamos também de questionar, durante o ano 2023, houve um conjunto de infraestruturas que foram prometidas pelo Governo de então e durante o ano 2023 o que nós queremos saber, nomeadamente o metro sul do Tejo, a questão da ponte Barreiro-Seixal e por aí fora, e que nós queríamos saber o que é que foi feito, porque tendo em conta que é um relatório de gestão e não tem nada lá colocado sobre este assunto, o que é que foi, que tipo de diligências foram tomadas entre o município do Barreiro e o Governo, na altura, durante o ano 2023, para que estas infraestruturas fossem consagradas no futuro. Embora hoje sabemos que a prioridade do metro do Tejo saiu do Barreiro para a Almada, para a Costa da Caparica, infelizmente. Já foi noticiado, que saía para a Costa da Caparica, até saiu um diploma e tudo a pedir um estudo até 2023. Pronto, 2023, esperemos que a prioridade não mude, mas esperemos que a prioridade não exista. É o que nós sabemos agora, mas durante o ano 2023, que diligências foram tomadas dentro dessas matérias para estarmos. Obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Olha, boa notícia que eu fiquei agora a saber é que sobre as contas, zero. Nada a apontar. Sobre as contas, nada. Quer saber se veio no relatório das contas as trocas de conversas que veio, e no relatório de gestão, as trocas de conversas que veio sobre a ponte do Tejo e vou ser sincero, não sei se a CDU, quando fazia no relatório de gestão, as conversas que tinha sobre... Desconheço, mas ficou boa notícia, porque eu lembro-me de há 2 anos, mentira, o ano passado, não é? Foi um ano complicado para nós. Quer dizer, sobre as contas, até disseram, se fosse de uma empresa privada, o Presidente era despedido. Estava à espera agora que este ano fossem dizer o contrário. E depois lembro-me de dizer assim, isso é o que o senhor queria. Vocês disseram, isso era de certeza o que vocês queriam. Foi depois assumido. Vocês não eram os seus vereadores que estavam cá, pelo menos um de vocês não era. Mas boa notícia eu acho que é essa. É que sobre a questão de endividamento a diminuir, ativo a aumentar muito, o investimento a continuar no mesmo ritmo e a aumentar até com estes PRRs todos a serem ganhos e a ser concretizados. Sobre isto, nada. Sobre as conversas que temos sobre a terceira ponte, já agora dizer que a prioridade não passou para a Costa, como sabe. Aliás, se não sabe, era importante dizer, porque senão está a induzir em erro quem lhe está a ouvir. Quem está a induzir em erro, quem está a ouvir, porque, como sabe, o contrato, a partir de determinado número de passageiros, torna obrigatório aquilo que aqui a Câmara do Seixal quer também, com certeza, que é a extensão ao Seixal e a extensão ao Barreiro, constem todos os planos, e o que foi feito também na portaria SIM, que saiu recentemente, foi para se iniciasse o estudo de extensão à costa. E às vezes a forma como a gente coloca, quando eu percebo que não esteja por dentro da matéria, que não é normal, porque não lida com esta matéria todos os dias, dá a ideia de que, para quem nos está a ouvir, que deixou-se cair isto e agora interessa ir à costa. Bem, não é de todo isso. Por isso é que eu estava a dizer que desconhecia. Não era a portaria que estava a dizer. Era o assunto que estava a falar. Não é de todo isso. Não é de todo isso. Aliás, o primeiro contrato
é claro, sobre números de passageiros a atingir e obrigações sucedâneas. Aliás, até penso que já votámos uma moção sobre isto. Se não for aqui em Câmara, em Assembleia Municipal, quase certeza. Em Assembleia Municipal, quase certeza, sobre a questão do Seixal. Aliás, um assunto que é muito caro à CDU, mas que consta também. E votámos todos, se não for todos, pelo menos por CDU e PS, votaram favoravelmente. Até tenho a ideia que foi por unanimidade, Sr. Vereador. Presidente, já disse quase tudo, mas só para lhe dizer que o MST, a Ponte de Barreiro Seixal não estão dissociadas do assunto. Há uma resolução do Conselho de Ministros que foi aprovada, aliás, com uma verba espelhada na resolução do Conselho de Ministros, que teve o nosso apoio e que continua em vigor, segundo o que eu sei. Ia dizer as palavras que o Sr. Presidente disse, portanto, isto não tem a ver com a prestação de contas, tem a ver com perguntas de curiosidade sobre o que é que nós fizemos o ano passado. O ano passado houve esta resolução do Conselho de Ministros que continua, sabendo que a Ponte de Barreiro Seixal é um ponto que é importante para a CDU, porque foi aquela que a CDU optou por não construir quando teve possibilidades de o fazer. Consigo perceber que o MST é um tema caro à CDU porque quis inviabilizar com a construção da ponte e consigo perceber essa curiosidade de perceber se os dois projetos estão compatibilizados, o MST e a Ponte de Barreiro Seixal. Dizer-lhe que estão compatibilizados, portanto vai existir MST compatibilizado com a Ponte Barreiro Seixal, onde vai ser também pedonal e um não vai canibalizar o outro, como era do vosso tempo. Sobre esse ponto de vista, fiquem descansados, que está tratado. Agora, teremos que dar fogo à peça com o novo Governo, com os novos responsáveis, para implementar aquilo que foi a resolução do Conselho de Ministros aprovada anteriormente, porque já tarda a sua execução, que tem a ver com a descontaminação dos solos da Bidotejo, o projeto de ligação do MST desde o Seixal até Alcochete, e isso interessa-nos de sobremaneira porque está em causa o futuro do território do Barreiro e aquilo que se pode fazer num território predominante com vocação para criar emprego. E isso é algo que está nas nossas mentes fazer, desde já, com os novos responsáveis políticos que têm a pasta na mão, para perceber que tipo de desenvolvimento é que vai ter aquilo que foi assinado no Governo anterior, que nós concordamos que seja implementado o mais rápido possível. Luís, obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vereador. Obrigado pelas respostas dadas. Continuando, então, a fazer aqui algumas questões. Gostávamos de saber, então, agora também, tendo em conta que em 2023 foi um ano de expansão, da recolha do lixo bilateral, e gostaríamos de saber, nesta fase, qual é a avaliação que vocês fazem sobre a recolha do lixo e a concessão do mesmo que foi efetuada. Obrigado, Sr. Vereador. Já agora, só esclarecer às pessoas, eu tenho mesmo essa necessidade, isto não tem nada a ver com o ponto. É muito importante, porque o ponto é uma prestação de contas financeira. Sr. Vereador, repare, tem todo o direito de as fazer, mas eu só quero que as pessoas que nos estejam a assistir percebam que nós vamos responder a tudo com muito gosto, não é? Mas que sobre o ponto não tem nada a dizer, é só isto que eu quero dizer, Sr. Vereador. Obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço a pergunta, porque o ano de expansão da recolha bilateral está a começar agora, está em curso, ainda não foi implementado a 100%, quer dizer, a recolha dos contentores em si não saíram da rua, mas dizer-lhe que é algo que temos muita expectativa, correu muito bem, até porque a experiência piloto correu bem. Passámos agora um momento de dificuldade, de falta de viaturas da autarquia em Palhais, Cónia e em Santo António. O resto do Barreiro esteve regular, o que nos leva a acreditar que a prestação de serviços que os barreirenses merecem há de ser conseguida a muito breve trecho. É uma aposta em tecnologia, otimização de recursos humanos, melhor ambiente porque não tem veículos a combustão na rua, portanto só tem ingredientes para que a CDU também se sinta contente com esta abordagem, porque se é melhor para o ambiente, tem mais tecnologia, otimiza recursos humanos, evita baixas médicas e o pessoal não é tão esforçado na recolha dos resíduos, certamente teremos a aclamação da CDU sobre este investimento da autarquia, até porque no fim deste contrato, aquilo que nós temos sempre reiterado é que queremos capacitar a Câmara com aquilo que melhor se faz na recolha de resíduos, não esforçando muito do ponto de vista físico os nossos recursos humanos, otimizando desta forma os recursos humanos e sendo melhor ambiental. Não vejo como que a CDU não possa aclamar esta medida e acompanhar com o entusiasmo que nós vamos acompanhar, porque estamos mesmo entusiasmados com os resultados que daí advêm, nós não só termos
as melhores práticas na recolha de resíduos naquilo que diz as responsabilidades da autarquia, como aumentamos a capacidade não só da recolha de monos, mas como nas freguesias ditas rurais, Santo António, Palhais e Coimbra, aumentamos a nossa capacidade de recolha e as nossas frequências de recolha vão certamente aumentar para que os barreirenses tenham aquilo que merecem, que é um serviço de recolha de resíduos contemporâneo e em conta com aquilo que é a nossa urbanidade. Sendo que também contamos com o CDU com o problema da Armar Sul. O problema da Armar Sul é complexo, está, penso eu, a nível de investimento e a nível de resolução do problema, atrás daquilo que é o investimento da autarquia do Barreiro, mas é uma luta que temos que continuar juntos, passo a passo, para que a Armar Sul também corresponda com a qualidade de serviço que nós pretendemos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vereador. Só aqui uma nota breve. Não me parece errado, nem é errado perguntar qual foi a vossa avaliação durante o ano de 2023. Estamos a fazer uma prestação de contas, mas também é um relatório de gestão, estamos a prestar contas, vocês estão a prestar contas a nós, à população do Barreiro. É normal nós perguntarmos quais são as vossas avaliações das propostas que vocês se puseram neste momento, neste caso no orçamento de 2023, e o que foi concluído. Isto não tem nada de errado. Sr. Presidente, nós tomamos por boa nota a sua indignação neste aspecto, mas tudo bem. Queria então continuar e queria aqui agora fazer uma pergunta mais específica, em contas específicas, então. No relatório do ROC, ele aqui indica que, lá está, como a vereadora Maria João já indicou, o resultado líquido do exercício de 2013 ascendeu a 2,2 milhões de euros, sendo que houve uma melhoria do que tinha sido o 1 milhão de euros negativo anterior e que esta melhoria de 3,2 milhões de euros tinha sido o aumento das receitas do IMI de 1,7 milhões e da ocupação do subsolo paga pela Setgás de 1,2 milhões de euros. Depois fomos a ver, no orçamento inicial não estava, depois esta rubrica foi reforçada com 1,5 milhões de euros e a nossa pergunta é, este bolo que foi cobrado, neste caso à Setgás, como é que ele foi calculado? Como é que chegaram a este valor e o implementaram nas contas, neste caso no orçamento retificativo, ou na modificação orçamental e depois aqui no final. Muito obrigado, Sr. Vereador. É o Sr. Vereador? Não quero por aqui, mas ainda bem que fala na Setgás, porque é um tema que gera muitas dúvidas, pelo menos entre os barreirenses. Não há dúvidas de como é que o valor é calculado da cobrança da autarquia à empresa. É valor metro quadrado. Porque, metro linear, desculpa. Metro linear de consumo. O Barreiro tem estado a crescer, portanto há mais condutas de gás e nós cobramos por metro linear. Tenho dúvidas, e nós temos respondido isto e temos feito isto e temos tentado passar a informação de como é que a Setgás faz refletir este valor que nós achamos que é profundamente ilegal, contraria os tribunais portugueses, de refletir este valor na fatura dos barreirenses. Não sei como responder, como é que a Setgás faz o cálculo e se tudo somado com aquilo que os barreirenses estarão a pagar, soma o valor que nós cobramos à Setgás. Tenho dúvidas, não consigo responder a isso. Do lado da Câmara para com a Setgás é metro linear tucur. Pode haver aqui algum erro, alguma falha de contabilidade, mas é por cada metro linear que a Setgás estende no nosso território, a autarquia cobra. E é importante perceber que a posição da autarquia, já como posição firmada junto da Setgás, a posição oficial da autarquia para com a empresa, onde reiteramos a ilegalidade do espelho ou da cobrança da Setgás aos barreirenses. Aquilo que nós dizemos a todos os barreirenses é que reclamem, até porque a jurisprudência e a experiência de todas as pessoas que reclamaram junto da Setgás em situações semelhantes, ganharam todas. Portanto, eu acho que este tema da Setgás não está tanto em se a taxa do Barreiro é alta ou é baixa, está na ilegalidade que a empresa está a fazer no Barreiro e na cobrança ilegal, a nosso ver, que estão a fazer a todas as pessoas que moram na nossa cidade. Até porque não há forma de nós termos a certeza de como é que as contas refletidas na fatura de cada um são contabilizadas, que tipo de equação é que nós fazemos. Se respeitam aquilo que o município cobrou e que eu acho que deve cobrar, como cobramos às telecomunicações, empresas que exploram e que passam faturas que geram lucros na nossa cidade,
eu acho que têm que pagar uma taxa e têm que pagar pelo menos os constrangimentos que têm nas nossas ruas e nas nossas vias. Por aqui, do ponto de vista ideológico, não temos dúvidas. Temos dúvidas de que isto esteja a ser bem gerido e que os barreirenses não estejam a ser lesados na sua fatura mensal todos os meses. Era esta a chega que queria dar para que não haja dúvidas sobre a forma como a gente cobra. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora só dizer também, não me canso de dizer isto, que as taxas praticadas pelo município do Barreiro foram fixadas em 2010, no executivo da CDU, e atualizadas à inflação uma única vez em 2014, também na altura pelo executivo da CDU. E dizer que faz parte, obviamente, nós temos estado a mudar os regulamentos todos, estas taxas, também, o regulamento de taxas de tarifas também é o último a ser mudado, eu sei que já está quase, porque tem estado já. Esta também há de ser das que são mudadas, mas, quer dizer, não. A pergunta que nos fazem muitas vezes é que aumentaram a taxa, que a Câmara Municipal do Barreiro tem a mesma taxa que fixada em 2010, atualizada em 2014, sendo que a empresa aumentou os metros lineares de forma brutal, expandiu o seu negócio, como diz aqui o vereador, nos últimos anos. A senhora vereadora. Eu acho que a pergunta do vereador está respondida. Queria saber como é que tínhamos calculado esse valor. Acho que o vice-presidente respondeu. Por metro linear. Muito obrigado, Sr. Vereador. Obrigado, Srs. Vereadores. Obrigado pela resposta. Então, aqui, isto era algo que nós já desconfiámos, que não tinha havido. A única vez que este assunto tinha sido discutido foi uma vez no período público, veio cá uma pessoa fazer uma questão e nessa altura pareceu-nos que era estranho porque não tinha, que a taxa tivesse aumentado, porque a taxa nunca tinha vindo cá para ser aumentado, portanto nós nunca assumimos que fosse uma subida da taxa, ou seja, da taxa em si. Aquilo que aconteceu foi mesmo a atualização dos metros lineares, que com a taxa existente fez com que o bolo aumentasse e bastante. Isto é uma preocupação que existe atualmente, porque nós temos há municípios que nos têm contactado e têm-nos mostrado faturas. Eu desconhecia porque eu não tenho gás em casa, portanto desconheci desta situação, só foi mesmo por quem me fez chegar. Faturas que em dezembro de 2023 eram 2 euros de taxa de ocupação de solo, e em janeiro são 10 euros. Isto é uma normalidade, porque estamos a falar de 1/3 da fatura ser taxas de ocupação de solo. Agora, há aqui uma questão que também temos que ver, que é, nós sabemos que eles cobram aos municípios, nós sabemos disso. Nós, quando fizemos esta atualização e quando incluímos na modificação orçamental, sabíamos que isto também ia ser repercutida aos municípios. Ia ser repercutido aos municípios, porque eles têm repercutido desde sempre. Eles não iam deixar agora de repercutir este bolo aos municípios, nós sabíamos que ia ser repercutido. E aquilo que nós gostamos de saber é se fazia sentido, na altura que foi feita esta atualização, ter sido acompanhada com a redução da taxa em si. Obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador, vamos lá ver. Há aqui dois assuntos que nós temos que separar. Uma coisa é a redução da taxa, outra coisa é se nós sabíamos ou não que ia ser repercutido. Eu penso que as empresas em Portugal gerem-se pela mesma conduta ou pela mesma legalidade que as autarquias se regem. Portanto, eu vou-lhe dizer em bom português, se calhar desconfiava, mas eles têm que cumprir a lei, não é? E a lei, para nós, é clara, de que não se pode repercutir, nós cobramos a mesma taxa às telecomunicações que não é repercutida nos municípios. Porque é que a Sete Gás há de repercutir isso nos municípios quando a interpretação da maioria das pessoas é que é legal? Eles perderam todos os processos em tribunais. Agora, outra coisa é a redução da taxa. Temos que ter aqui esta discussão, porque se a Sete Gás não pode legalmente repercutir o imposto municipal sobre os negócios e os lucros que gera na nossa cidade, eu tenho dúvidas se tem que baixar a taxa ou não. Nós estamos a taxar, da mesma forma que estamos a taxar as empresas de telecomunicações, as empresas que operam no Barreiro e que geram lucros no Barreiro. E nós somos da opinião de que temos que cobrar uma taxa às empresas que aqui operam na cidade. Portanto, assim de repente e com os nervos, tenho dúvidas se nós tínhamos que baixar a taxa. Porque se a taxa não pode ser repercutida nos municípios, quem tem que pagar é a empresa que gera lucros na cidade. Baixando a taxa, estamos a melhorar o lucro
ou a facilitar a operação da sete gás no Concelho do Barreiro. Portanto, uma coisa é certa. Fazendo o link à taxa de construção que aqui estamos, conseguimos todos ter uma ideia que há 2 anos que a cidade cresce imenso. A cidade crescendo imenso, obviamente que as condutas de gás crescem não obviamente em 100%, mas crescem em paralelo. A dúvida é, vamos baixar a taxa? Eu tenho dúvidas disso. Aliás, até acho que se baixar era residual para darmos um sinal, mas a doutrina, aquela que nós defendemos, é esta. Quer dizer, não pode ser repercutido nos munícipes. Eu vou baixar a taxa para quê? Para favorecer lucro? Eu percebo a ideia, mas nós também temos que ter algum ganho, não é, sobre quem opera na cidade e que gera lucros na cidade. Portanto, eu acho que isso ideologicamente nos une. Portanto, tenho dúvidas sobre baixar a taxa ou não específica sobre esta operação. Não sei se devemos baixar muito. E daí seguir a mão daquilo que foi feito por trás. A nossa taxa é evidentemente uma das mais caras comparadas, certo? Mas eu tenho dúvidas se a devo baixar com esta filosofia. Tenho a certeza de que não deve ser repercutida nos munícipes. E nós temos que encontrar aqui uma solução. Portanto, é isto que me apraz dizer. Se tivermos que baixar a taxa, baixaremos, mas eu acho que sempre com algum cuidado, porque não estamos a taxar os munícipes. E isto é preciso que fique claro. Não estamos a taxar nunca os barreirenses, nem obviamente, se tivesse esse link direto, teríamos outro cuidado. Não há, até porque é ilegal na nossa interpretação de Lisboa. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador, vou dizer uma coisa que é para... Tendencialmente, eu sou concordante, devemos baixar todas as taxas. Assim haja condições e sustentabilidade para o fazer. Fizemos isso com a derrama, fizemos isso com o IMI, e este até de forma mais veemente. Fizemos isso com aquele pressário que já trouxemos para o regulamento de preços, que veio aqui assim, e há de vir com o regulamento de taxas e tarifas, também há de vir. Esta taxa é uma das que vai baixar, mas não vai baixar porque sim, por este motivo só. Vai baixar porque no quadro geral do regulamento de taxas e tarifas, aquilo que nós queremos é ter um barreiro ainda mais apelativo e competitivo para também, por esta via, poder facilitar investimento, seja por quem for. Outra coisa diferente. Por isso, de princípio, se a cidade cresce, se a cidade gera mais-valias, as taxas têm que ser menores para todos. Este é o princípio que temos praticado até ao dia de hoje. E que vamos continuar a praticar, não porque sim, mas porque há condições. Outra questão diferente é a questão da repercussão ao cliente final. Isso é outra questão. A taxa, faz também muita gente que nos vem perguntar, e depois com coisas que às vezes, que a gente, por mais que diga às pessoas, há pessoas que nos dizem, não, mas é mentira o que está a dizer, porque a minha fatura vem mais alta. Eu digo sempre, as taxas da Câmara estão publicadas em Diário da República, estão publicadas no sítio da Câmara, são públicas. Está-se a fazer aqui um esforço muito grande para atualizar os regulamentos todos. Aliás, ainda há pouco votámos votámos aqui novos nomes para ruas no Barreiro, em virtude também do regulamento da toponímia ter sido revisto, e aqui vai ser igual. Por isso, o abaixamento das taxas é uma consequência do crescimento normal da cidade. E também vai suceder nessa. Coisa diferente é se deve ser repercutido ou não aos municípios. E a minha interpretação é clara também. É clara. Acho que vem ao encontro daquilo que também foi decidido pelo Supremo Tribunal Administrativo, que não deve ser repercutida. Mas que ninguém tenha dúvidas que o trajeto de crescimento na nossa cidade, de mais investimento na nossa cidade, é a diminuição das taxas, das tarifas, do preço da água, como é o exemplo, através da implementação da tarifa social da água, do IMI fortemente, como tem sido já este ano, o primeiro ano que as pessoas vão sentir na pele também este abaixamento. Cidade que cresce e gera mais valias para todos, é uma cidade onde também toda a gente paga menos, porque ela gera mais riqueza. Este princípio é um princípio, diria, é um pilar da gestão que fazemos aqui assim.
que tem que manter, obviamente, a sustentabilidade normal naquilo que é as contas públicas. Sr. Vereador. Obrigado, Sr. Vereador, Sr. Presidente, pelas respostas. Nós, não, de uma forma geral, consideramos também, somos desta opinião, e que as taxas têm que ser reduzidas, tendo em conta a sustentabilidade das contas da Câmara, mas nessa situação específica, aqui, quando eu falei da redução da taxa a acompanhar a atualização dos metros lineares, não tinha a ver com salvaguardar os lucros da Setgás, nem perto mais ou menos, era salvaguardar mesmo os municípios que, neste momento, até nós tivemos aqui, houve uma oportunidade de ouro em 2023, no orçamento para 2024, de acabar com esta situação, e por acaso foi o PCP que incluiu essa alteração ao orçamento de 2023, de que as taxas, era proibida às entidades, como por exemplo a Setgás, repercutir essa taxa nos municípios, no Orçamento de Estado, que não poderia, ou seja, clarificava este problema legal que existe, e que não foi aceito pelo Governo nem pela maioria na altura do Partido Socialista que havia na Assembleia da República, e que poderia ter acabado com esta questão. Não sabemos como é que este Governo agora vai agir, não estou com muitas esperanças nessa matéria, mas neste momento há aqui uma situação complicada para os municípios de Barreiro, que é terem 1/3 da sua fatura do gás, neste caso, de ser taxa de ocupação de solos, mesmo que nós não temos mexido na taxa. E, embora isto acabe por ser por quem paga, o que está a acontecer é que a Setgás está a ser um intermediário. Não é? Nós cobramos à Setgás, ou seja, o intermediário da receita. Nós cobramos à Setgás e nós queremos cobrar à Setgás, é a Setgás que tem que pagar. Mas eles estão a aproveitar este imbróglio legal para cobrar aos municípios. E, neste momento, os municípios é que estão a ser prejudicados por esta situação. Tendo que o Barreiro, e daquilo que eu sei até à data de hoje, tem sempre pronunciado contra esta situação, e aí não temos qualquer tipo de dúvidas. Mas o que é que nós poderemos fazer? Porque o ano 2024 já vai em abril e já vão pessoas a pagarem 40 euros e estão à espera de pagar 120 euros até o final do ano. E já nem vou falar das empresas. Empresas que têm, então, gás de média e baixa pressão, que aquilo, acima dos 10 mil metros cúbicos, que vão também ter esse... E era perguntar se nós temos se poderá haver alguma solução que não seja só a questão governamental, mas neste momento penso que não temos muitas soluções. Pronto, então... queria passar não sei se querem comentar ou se... Só dar uma pequena nota. O que nós vamos fazer é aquilo que ao fim e ao cabo também já estava a ser feito, que é no regulamento de taxas de tarifas, trabalhar, e aí a vereadora também tem feito aqui um esforço grande, juntamente com os serviços do vereador Rui Braga, pode trazer o mais rapidamente à Câmara. Porquê? Porque não se baixa no regulamento de taxas de tarifas, não se baixa uma taxa ou uma tarifa. Até porque os pressupostos legais na construção do regulamento de taxas e tarifas são também pressupostos de enquadramento económico, na lógica que tem que haver uma sustentação do preço a cobrar. E eu, por acaso, quando houve esta questão, eu próprio já o confessei aqui, também fui surpreendido porque as pessoas começaram a dizer que a Câmara aumentou a taxa, mas a Câmara não aumentou taxa nenhuma. E depois fomos perceber o porquê e percebemos o porquê, que obviamente não foi nenhuma taxa que foi aumentada, e depois perguntei à vereadora, e a taxa vai baixar, como é óbvio, porque é esta a lógica para todas. Eu volto a dizer, e porque isto é importante, porque as empresas também não podem usar este argumento para fazer quase dos municípios reféns, para depois se deixarem de pagar e eles manterem a sua atividade a bel prazer. E então o princípio base é sempre o mesmo, se há mais receitas, se há mais riqueza, se há mais gente a morar no Barreiro, nas escolas é evidente, já falámos isto aqui, quando há pouco estávamos a comentar a questão da transferência de competências, se há tudo isto, então tem que haver um reflexo direto também naquilo que é a economia das pessoas, nos custos administrativos da cidade. Foi assim com os vários impostos, é assim também de forma transversal para todo o regulamento de taxas e tarifas, e obviamente vai ser assim também para esta taxa específica, também vai ser assim. Aquilo que a gente conta, estamos a ver, não sabemos se é possível, é tentar
na Assembleia Municipal do verão, temos agora esta e depois aqui a dois, ter já condições para levar o regulamento, obviamente passando por Câmara, mas isso até se encaixando aqui nas reuniões, ou mesmo seja uma reunião extraordinária, conseguimos com certeza rever. Mas é isso que vamos tentando enquadrar. Sr. Vereador. Com a ideia que ainda tinha mais alguma... Então pronto, a vereadora tinha-me também que dar aqui mais uma nota, depois pergunto também se mais algum Sr. Vereador quer dar mais alguma nota, passando aí depois para a vereadora Maria João Regal, só para se entender fazer uma nota final. Não, estamos a falar só sobre Câmara, TCB a seguir. Senhora vereadora. Obrigada, Presidente. Eu só queria clarificar aqui uma questão no que diz respeito à transferência de competências na educação, que eu acho que não ficou bem claro da minha parte. O município tem neste momento mais de 50 assistentes operacionais extra-rácio nas escolas. Obviamente que esses 50 assistentes operacionais não vão ser financiados pelo Governo, são financiados pelo município, assim como o diferencial das refeições entre o valor que nos é pago pelo Fundo de Centralização e o valor que nós vamos contratar, neste caso, estamos a propor uma contratação de valor de preço base de 3,10 €, obviamente que este diferencial é investimento do município. Portanto, quando falou das questões dos custos da descentralização, se o dinheiro é suficiente para aquilo que está contratado. Tudo aquilo que é à parte, que é investimento municipal, que é política municipal pura e dura, não entra nestas contas. É investimento do município na requalificação e na escola pública. Portanto, era esta nota que eu queria que ficasse aqui bem claro, que uma coisa é o Fundo de Centralização, com as competências que nos foram transferidas, outra coisa é o investimento que o município quer continuar a fazer na escola pública, que já vinha vindo a fazer ao longo dos anos. Os vereadores querem fazer já a votação deste ponto e passamos e depois para outro ponto, assim se calhar até é mais fácil para não haver aqui, às vezes até algum vem de compreensão. Então, Srs. Vereadores, este é o ponto 3, porque a gente alterou a ordem por causa da lógica. Ponto 3, Srs. Vereadores, votos contra, abstenções, foi aprovado com 2 votos contra e 7 votos favoráveis. Então, agora... Sim, agora questões, porque a apresentação foi inicial. Agora questões sobre o ponto 2, o vereador Ricardo quer fazer. É isso, então, vereador, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Tendo em conta que já foi feita a apresentação do ponto, nós reconhecemos o trabalho que foi feito no CCB, principalmente a nível, e nota-se o aumento dos passageiros. 12 milhões de passageiros no ano significa que pelo menos mais de uma pessoa em Portugal andou no CCB durante este ano. Isto nota-se também na quantidade, tem muito a ver, claro, com o PART, não é? Porque o número de navegantes vendidos disparou e é 85% da receita total, ou seja, foi uma excelente medida, e que nós costumamos dizer foi a medida ambientalmente mais importante que Portugal já teve, e isso é uma das medidas positivas. Tenho aqui uma questão muito específica de contas, que no quadro número 23 dos gastos com pessoal, que está na página 90, sim, isto é mesmo uma dúvida técnica, portanto, é só mesmo que vi, e esperar que a senhora vereadora lá esteja, na página. O subsídio de Natal do ano 2022 era de 264 mil euros e este ano foi de 85 mil euros. Não sei, não há nenhuma explicação dada no documento para esta diferença, portanto, a dúvida mesmo é esta, porque este valor parece muito, quer dizer, um subsídio de férias de 203 mil euros e um subsídio de Natal de 85 mil euros normalmente estão equiparados, porque são um salário adicional, portanto, gostávamos de saber qual é o motivo desta diferença. Obrigado, Sr. Vereador. Senhora Vereadora. Eu, assim, à primeira vista, também não tenho uma resposta para lhe dar. Eu poderia dizer que isto tinha a ver com acréscimos, mas também não será essa a justificação, portanto, vou ter que o esclarecer mais tarde. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sr. Vereador. Nós compreendemos, temos todo o gosto em esperar que os técnicos possam dizer qual é a justificação, só porque, em termos legais, se o quadro estiver errado, certamente as contas não estarão corretas no seu todo. Portanto, nós só queremos saber a justificação do mesmo.
Já agora dizer que não tem a ver com não tem a ver com a pergunta, tem a ver só com o ponto. Que o parto, a Vera já disse, penalizou-nos muito durante estes anos. Não a existência do parto, obviamente, que é um bom sinal, vai integrando também a questão do passe único. O crescimento grande que se fez de passageiros leva a que muitas vezes ou seja, a correspondência dos passageiros reais e a receita que temos não é real. Porquê? Por causa desta questão que a vereadora fez, a questão de mencionar que o parque teve por base números, na altura do Covid, que o município foi o primeiro a ultrapassar. Este está em vigor este ano, que é o Incentiva Mais TP, acho que é assim o nome Mais TP, de Mais Transporte Público, já é muito mais atualizado e já muito mais com capacidade já para refletir muito melhor aquilo que é a realidade ao fim e ao cabo dos transportes públicos. Desafios que nós temos para os próximos anos, 2, 3 anos de TCB, é começarmos a planear também aquilo que vai ser uma nova oferta que vamos necessariamente ter que ter, porque daqui a 2, 3 anos estamos a falar que estes autocarros estão agora em vigor, já estão nos 7, 8 anos, tem que se começar a pensar na próxima leva, porque o que não queremos, obviamente, é chegar outra vez a ter autocarros com 25, 30 anos de idade a circular, até porque com este montante de passageiros já não é possível fazer isto. Nós passamos de entre 28 a 32 autocarros por dia na rua para ter 60 autocarros, não é 60, é um bocadinho menos, 55, 56 autocarros na rua, com recrutamento completamente sempre aberto, praticamente, concursos sempre abertos. Estamos a tentar operacionalizar um desejo já muito antigo, que é ter dentro do CCB uma academia de condução que possa ela própria dar a carta. É um desejo já muito antigo, infelizmente tivemos outros problemas também para ir ultrapassando esta questão de reverter, não é reverter, mas atualizar o parto foi se calhar a questão principal, que era para os TCB ser ressarcidos daquilo que realmente têm necessidade. Infelizmente foi feito. Mas agora é importante também começar já a olhar para aquilo que vai ser a próxima década dos TCB, como é que também encaixar nos TCB a mobilidade elétrica, que também com certeza vai ser um desafio, ou outro paradigma. Não sei se em hidrogénio temos capacidade, por causa da infraestrutura necessária para ter hidrogénio, mas começar também a pensar, obviamente, nesta característica. E daquilo que vai ser também o crescimento do Barreiro, a nível de moradores, obviamente vai ter um impacto grande também naquilo que vai ter que ser a nossa adequação da oferta. Sr. Vereador, qual dos dois? Mas também pediste. Então, um e outro. Força. Então, perdoa-me que estás aí ao telefone, mas eu queria salientar aqui uma questão. Acho que temos vindo a falar desde a intervenção da vereadora Sara um pouquinho de civismo, passando também pela parte do lixo, e queria reforçar a questão acho que é um bocadinho fora do ponto, peço desculpa por isso, mas perdoa-me a versão mais naive de encarar aqui a política, mas os cartazes que estão no TCB da questão do som, de compartilhar o espaço e não o som, acho que foi uma iniciativa muito boa que já eu e alguns colegas que trabalham em Lisboa já tentámos passar para a Soflusa, mas ainda não conseguimos. Vão reclamando, mas ainda não conseguimos. Portanto, ver aqueles cartazes ali, estás a ver que cartazes é que eu estou a falar? Não. Aqueles cartazes que estão atrás de um turista que diz compartilhe o espaço e não o som, que é para a malta não estar a ouvir a sua story. E é um pouquinho de civismo, mas o civismo também tem a ver com a educação que nós, e mesmo agora aqui no Café ao Lado, via a Presidente da Junta, Gabriela, a dizer, atenção ao lixo na rua, portanto acho que civismo é também, nós temos a responsabilidade de educar.
O meu ponto, a minha intervenção também, eu tenho que sair às 16, portanto vou mesmo ter que abandonar, já tinha dito ao Presidente, tenho uma consulta. É mesmo verdade. E queria só deixar aqui alguns pontos que são também generalidades, têm a ver com o ponto, mas novamente podem ser encaradas numa versão muito naive, mas acho que estes temas, o tema do gás, o tema dos transportes públicos, são temas que nos juntam, são temas comuns, e eu acho que as perguntas que fizemos inicialmente, para já discordo completamente de que uma prestação de contas não arraste perguntas com indicadores de processo e de produto, tal como a vereadora Sara respondeu e bem, e acho que as perguntas que o Ricardo fez, que o vereador Ricardo fez sobre o metro, sobre a ponte, sobre a terceira travessia e sobre o gás, são perguntas que nos devem unir, porque eu acho que, pelo menos é assim que eu penso, que é, o nosso objetivo é chegar ao mesmo lado, acho que temos caminhos diferentes para chegar lá. E quanto mais... eu juntei-me agora com a minha namorada, então estou sempre a dizer que quanto mais a gente tiver a coincidir nas nossas esferas de padrão de comportamentos, melhor temos qualidade de vida. E acho que nós aqui é a mesma coisa. Quanto mais as nossas esferas de intervenção tiverem a coincidir, melhor conseguimos intervir para o nosso objetivo, que é melhorar a qualidade de vida dos barreirenses. Disse Presidente, obrigado. Obrigado. Então, quando tiver, já que juntou com a sua namorada, quando ela falar em anos, não fala em bugalhos, senão ela vai se chatear consigo. Sr. Vereador, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Continuamos aqui então na cena de esperar um pouco pela resposta a esta pergunta, mas aproveitar a intervenção do Sr. Presidente sobre os TCB e relembrar também um dos principais ataques que foram feitos ao transporte público, ainda no tempo do anterior governo, não do anterior governo, aliás, ao anterior governo, ainda o governo PSD, que foi a extinção da carreira motorista na anterior, ou seja, foi a extinção da carreira de motorista na função pública, que isto é que nos está a criar problemas, porque os motoristas a serem contratados como assistentes operacionais em início de carreira não torna a carreira em si não atrativa. Quer dizer, claro que pessoas que têm a capacidade de conduzir transportes pesados de passageiros conseguem oferir muito mais noutras carreiras, muito provavelmente perto da fronteira, extensões de Espanha, Portugal e por aí fora, ou em expressos que não conseguimos competir. E muito da nossa dificuldade em contratação de motoristas em Portugal, e passou-se um processo semelhante agora com a TML também, portanto é visível, tem a ver com esta carreira que foi extinta e ainda não foi recuperada até hoje, e que seria essa a salvaguarda de que poderíamos contratar profissionais com um salário justo e poderíamos competir com os privados na contratação destes motoristas, e esta tem sido uma das principais causas da falta de contratação. Disse, Sr. Presidente, foi mesmo a tempo. Não, já agora, vou dizer antes de passar a ver, o problema já nem se coloca só, porque às vezes a gente falamos do transporte público, já nem se coloca só na parte do transporte público operado por serviço público, não, por entidades públicas, como é o caso dos TCB. Porque mesmo a gente vê, nós vemos no recrutamento dos TCB, a quantidade de profissionais que vêm aos nossos concursos vindos de operadores que estão na carreira metropolitana. Porque não há mais do que atração para a carreira que é necessário, é a fixação na carreira. E isso é muito difícil. E nós acreditamos, se houvesse isto a nível público, ia ser o grande enquadramento para que depois as entidades privadas também enquadrassem profissionalmente os seus profissionais numa carreira com perspectiva, não só de os atrair, mas de os manter na carreira. Senhora Vereadora. Eu não tendo ainda a resposta para a questão que o vereador me colocou, era mesmo para dar uma chega relativamente a essa questão dos motoristas. Nós mesmo assim temos feito milagres. Os TCB têm feito milagres porque, tendo em conta essa questão, que é a questão fundamental, que é a questão da carreira, nós mesmo assim, ainda durante o ano, ainda conseguimos ir recrutando pessoas fruto daquilo que são os próprios TCB, não é? Fruto da operação organizada que temos, do território que temos, e por isso a operação é uma operação mais pequena, o que eles, em termos também do dia-a-dia deles, também é confortável, não é? Muitos deles são aqui do Barreiro.
e são pessoas que, fruto daquilo que são os TCB e da imagem que os TCB têm, vestem a camisola, porque só assim é que tem sido possível fazermos este crescimento na oferta, porque isto, o que devemos principalmente é a quem aceita trabalhar mais horas do que aquilo que é obrigado e por aí fora, só desta forma, porque se não fosse isso, não o conseguiríamos e, portanto, isto para vos dizer que, independentemente, sim, dessa questão da carreira dos motoristas, que é toda a justiça, não é? Porque são pessoas que trazem com eles uma grande responsabilidade todos os dias, que trabalham efetivamente muitas horas, porque quem está 7 horas ao volante está efetivamente a trabalhar, não é? Não dá para abandonar o autocarro e ir para um café, não é? Portanto, é efetivamente trabalho efetivo e que mereciam outro reconhecimento e outro nível de remuneração, não afastando até aqui todas as questões de concorrência, não é? Mas sim, concordo plenamente. Obrigado, Sra. Vereadora. Eu estava a fazer coisa, estou a fazer aqui eco, não sei do que é. Se está, não está. Sr. Vereador, a gente se calhar interromper, é mais fácil interromper 5 minutos, até porque o Sr. Vereador tem que sair e depois a gente retoma daqui a 5 minutos, está bem? Então vá, até já. Então vá. Senhora Vereadora. Só para dizer, é importante porque às vezes uma coisa é questões que às vezes a gente fala que é de diferença política ou de interpretação. Outra coisa é aquilo que é um quadro que foi produzido, não é, financeiro, podia ter aqui algum erro, e esse quadro, obviamente, não tem nada a ver com a opinião de A ou B, tem a ver com uma coisa tangibilizada que tem que ter a certeza que está tudo ok, mas já vimos que sim, mas, Sra. Vereadora, peço-lhe para explicar, até para ficar depois também aqui em ata. Então vamos lá. Não há aqui nenhum erro material, ou seja, em termos de valores está tudo correto, há aqui só uma troca de contas e tem a ver com o facto de, no meio do ano, quando o ROC faz o seu relatório semestral, ser reconhecido o gasto com o subsídio de Natal logo em junho, portanto, metade do ano é reconhecido o gasto. Foi contabilizado dessa forma, simplesmente depois, quando há efetivamente o pagamento em novembro, há que desmanchar, não é o termo mais correto, mas desmanchar esse lançamento e voltar a lançar os subsídios de Natal pela sua globalidade. Quando houve esta operação, esse desmanchar, digamos assim, está numa subconta por lapso, lançada na subconta da remuneração base. Portanto, isto para dizer que o valor das remunerações com o pessoal está correto, não há aqui nenhum erro material, como eu já disse, e, portanto, o apuramento dos resultados está correto. Há aqui uma questão de pormenor entre o subsídio de Natal e a remuneração base. O que falta numa está na outra. O valor do subsídio de Natal ascende a 178 mil euros. Muito obrigado. Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, eu gosto sempre de agora dizer que se puder fazer, nem que seja sobre a forma eu não queria chamar errata porque não está errado, mas sob a forma de esclarecimento, colocar isso, até porque facilita sempre a leitura, não só nossa que estamos aqui, mas acima de tudo, quem vier a seguir, facilita sempre. Eu acho que nesse aspecto, se for passível de o fazer, preferia que o se fizesse, porque facilita a leitura. Nós temos a explicação, percebemos isso, estamos aqui no momento, mas quem vem a seguir, que não tem a explicação, vai ler o documento por si, pode ficar mais esclarecido. Presidente, eu até sugiro que nós façamos uma substituição aqui, uma errada, pronto, podemos dar uma explicação técnica disso, mas depois substituamos a folha no relatório. A folha do relatório, a página 90 a ser substituída e darmos conta dessa substituição. Se estiverem de acordo, é como for mais entendível e melhor para todos. Sr. Vereador. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vereador. Sim, nós estamos de acordo, achamos que é o melhor, ou seja, se é uma questão de apenas no quadro, que a Vereadora já nos explicou e nós percebemos perfeitamente, pronto, acho que o ideal, até mesmo porque isto agora vai para a Assembleia Municipal e assim já ia para a Assembleia Municipal corrigido, já com os valores lá, acho que é o ideal, nós concordamos com essa abordagem. Então fazemos a votação com base, já tendo como premissa esta questão. Então, Srs. Vereadores, votos contra, abstenções. Foi aprovado com 7 votos favoráveis. Eu vou contabilizar 2 abstenções também do vereador Nuno. Peço agora, Paulo, o voto à ata minuta para também podemos votar aqui todos. Boa tarde a todos.
Deixa estar. Não, deu-me completamente uma branca. É da A votação do ponto 1, o ponto 1 foi votado unanimemente, o ponto 2 foi votado com 7 votos favoráveis do PS e 2 votos de abstenção da CDU. O ponto 3 foi aprovado por maioria com 7 votos a favor do PS e 2 votos contra da CDU. O ponto 4 foi aprovado por unanimidade. O ponto 5 foi retirado antes da ordem do dia. E o ponto 6 foi aprovado por unanimidade. É isso mesmo. Então, Srs. Vereadores, só antes de fazermos a votação, relembrar que na primeira semana de maio não há reunião porque é feriado, é 1 de maio, como tivemos também agora esta, vamos apontar para a terceira semana, com a salvaguarda, se houver aqui algum assunto que seja necessário, impreterível, que pensamos que não poder ver, porque o resto pode vir a ser ratificado. Aliás, o vereador Rui Braga já falou também com o vereador Ricardo, possa ser agilizado desta forma, retomamos e depois a reunião normal. Srs. Vereadores, ata minuta. Votos contra, abstenções, foi aprovado por unanimidade. E deixar já agora o convite para as cerimónias do 25 de Abril, das muitas atividades que há ainda hoje à noite na Startup sobre o desporto. Vai haver uma conversa com um painel espetacular à 8:15 da noite. São 2 bons motivos para ir falar sobre o desporto e para conhecer a Startup, para poder lá ir. A exposição que já está aberta, mas não esquecer, dia 23, 18 da tarde, biblioteca, a apresentação do livro de testemunhos que fizemos aqui assim dos 50 anos do 25 de Abril. No dia 24, Marcha da Liberdade, em meio do percurso com a inauguração da escultura da Cátia Esteves, ali da zona do Pólis, e depois também com o concerto do Jorge Palma e também depois com todas as atividades que estão sempre tradicionais no Parque da Cidade. No dia 25, nós vamos começar aqui assim às 8 da manhã com os fuzileiros, com a nossa escola de fuzileiros, só com o içar da bandeira e o hino. Depois vai decorrer até às 11 da manhã os diversos içares de bandeira nas freguesias aqui do Barreiro. Às 11 temos a nossa cerimónia ali no mercado, onde também faremos a entrega das medalhas de bravura e altruísmo aos presos políticos, seguido depois da visita às exposições da Casa da Cidadania Cabaz Gonçalves, que também vai pela primeira vez abrir portas, que também vai ser um momento também muito, muito importante. Posto isto, esperamos vê-los também nestes momentos, e em muitos mais que vão haver na cidade, mas eu diria que estes com um destaque particular. Srs. Vereadores, Srs. Vereadoras, resto boa tarde a quem nos acompanha e até à próxima reunião.